Sabe, palavras como política, democracia, a gente usa o tempo todo, né? Pois é, mas o mais incrível é pensar que as regras desse jogo todo, a base de tudo, foram escritas há mais de 2.500 anos. Exatamente. Então sejam bem-vindos à Grécia Antiga. É aqui que nasce praticamente tudo que a gente conhece hoje sobre governo. Vamos decifrar essa história juntos. Fica aí a pergunta, porque, sério, não são só palavras, né? De jeito nenhum. São conceitos gigantescos que moldaram impérios, que inspiraram revoluções e que, até hoje, definem o jeito como a gente vive em sociedade. Entender de onde elas vêm é tipo entender o DNA do nosso próprio mundo. E o ponto de partida é essa palavrinha aqui, polis. E para os gregos isso era muito, mas muito mais do que só uma cidade no mata. Era uma ideia, nossa, revolucionária. Exato, a cidade de verdade não eram as construções, os prédios, eram as pessoas, os cidadãos e o poder que eles tinham de decidir o próprio destino, juntos. Ok, a ideia é genial. Mas como é que essa cidade-cidadão funcionava no dia a dia? Boa pergunta. Do que era feita uma polis, afinal? Vamos mergulhar na anatomia dessas cidades-estado que eram incríveis. Pensa numa polis como se fosse um organismo vivo. Isso. Lá no ponto mais alto você tinha a Acrópole. Era o centro religioso e também a última linha de defesa em caso de ataque. E lá embaixo, o coração pulsante da cidade, a Ágora. Era a praça principal, o mercado. Era ali que tudo acontecia. Os debates, as decisões. Em volta ficava o Oaste, que era a cidade propriamente dita, com as casas e oficinas. E para alimentar todo mundo, tinha a Cora, os campos agrícolas que sustentavam a cidade. Cada parte com sua função, tudo conectado. E é importante dizer que nem toda polis era igual. Longe disso, a Grécia foi um verdadeiro laboratório político. Nossa, total. Eles testaram de tudo. Tinha monarquia, com um rei. Tinha oligarquia, onde só uma pequena elite mandava. Tinha até a tirania, que era quando um líder tomava o poder na marra, de um jeito não convencional. E, claro, a grande estrela, a democracia, o famoso governo do povo. E no meio desse laboratório todo, duas cidades-estado se tornaram gigantes. Verdadeiras potências. Só que cada uma defendia um modelo de sociedade que era o oposto completo da outra. De um lado, a gente tem Atenas, do outro, Esparta. O palco tá montado para o conflito. Vamos começar por Atenas, então. A cidade que ficou famosa como o berço da democracia. Mas a pergunta que não quer calar é, esse poder era de fato para todo o povo? O sistema em Atenas era de democracia direta, ou seja, era vivido na pele. Não tinha essa de eleger um representante para votar por você. Os próprios cidadãos iam lá na praça e votavam nas leis. Só que quem era considerado cidadão? Basicamente, homens com mais de 20 anos e que fossem filhos de pai e mãe atenienses. E eles tinham um poder que era ao mesmo tempo incrível e bem perigoso: o ostracismo. É tipo um cancelamento da antiguidade, né? Se a maioria achasse que alguém era uma ameaça, escreviam o nome da pessoa num caco de cerâmica. Se juntasse votos suficientes, a pessoa era exilada por 10 anos. E aí a gente chega no grande porém da história toda. Que tipo de governo do povo é esse que deixa a maior parte da população do lado de fora? Pois é, no fim das contas, a famosa democracia ateniense era um clube bem exclusivo. E aqui está o ponto central. A imensa maioria da população de Atenas, o que incluía as mulheres, as pessoas escravizadas e os estrangeiros que moravam lá, os chamados metecos, todos eles estavam completamente fora da vida política. Não tinham voz, não votavam, não decidiam nada. O poder do povo era, na prática, o poder de uma pequena minoria de homens. Beleza, agora vamos sair das praças de debate de Atenas e marchar direto para o extremo oposto. Vamos para a grande rival dela, Esparta. Um estado construído com base na disciplina militar e na ponta da lança. A sociedade espartana era uma pirâmide de ferro, super rígida. No topo, com todo o poder, ficavam os esparciatas, a elite guerreira. No meio, a gente tinha os periecos. Eles eram livres, trabalhavam como comerciantes, artesãos, mas não tinham direitos políticos. E na base, sustentando tudo, Os ilotas. Era um povo inteiro que tinha sido dominado e escravizado pelo Estado espartano. Eles eram forçados a trabalhar na terra para que os esparciatas pudessem passar a vida inteira treinando para a guerra. E como se formava um desses guerreiros esparciatas? Através da agoge, um sistema educacional que era, sinceramente, brutal.
Aos 7 anos de idade, os meninos eram tirados de suas famílias. Dali para frente, era uma vida inteira de treinamento focado em disciplina, em suportar a dor e, acima de tudo, em ter lealdade total ao Estado. Tudo, absolutamente tudo em Esparta girava em torno de um único objetivo: formar o soldado perfeito. Mas agora vem uma reviravolta, uma surpresa. Paradoxalmente, as mulheres em Esparta tinham muito mais liberdade do que as mulheres de Atenas. É verdade. Elas recebiam educação, praticavam esportes, podiam até ser donas de terras. Mas não vamos nos enganar. O objetivo final era super pragmático. A função delas era gerar e criar os futuros soldados perfeitos para o Estado espartano. Certo. Agora que a gente conheceu os dois lados dessa história, vamos colocar Atenas e Esparta frente a frente. O que será que o legado desses dois grandes rivais nos ensina sobre o mundo? O contraste é gritante. De um lado, Atenas, uma democracia, mesmo que limitada, uma economia que girava em torno do comércio e uma cultura que valorizava o debate e as artes. Ser cidadão era participar da política. Do outro lado, Esparta. Uma oligarquia militar, uma economia baseada na conquista e no trabalho forçado e uma cultura de disciplina absoluta. Ser cidadão era, antes de tudo, ser um guerreiro a serviço do Estado. Duas visões de mundo completamente opostas. E o mais interessante é que essas duas ideias tão poderosas e tão opostas, uma focada na voz do indivíduo e a outra no poder do Estado, elas não morreram lá na Grécia Antiga. De jeito nenhum. Elas ecoaram pela história, moldando nações, governos e debates que continuam quentíssimos até os dias de hoje. E a gente termina com essa pergunta no ar. Qual desses legados parece mais forte no mundo atual? Somos mais filhos dos pensadores de Atenas, que valorizavam o debate, a liberdade individual? Ou será que somos mais filhos dos guerreiros de Esparta, que prezavam a ordem, a disciplina e a força do Estado? A resposta talvez esteja no jeito como a gente organiza a nossa própria polis moderna. Fica aí a reflexão.